Muito bem, nós vamos iniciar essa nossa aula de História Econômica sobre a União Soviética, né, de um jeito um pouco diferente. Cinema e economia. Né? Cinema, deu para perceber que eu sou meio ou bastante cinéfilo, né? Então eu vou querer entender, explicar, né, narrar, escrever, analisar a história política e depois econômica da União Soviética por meio do cinema. É plenamente possível, né, entender esta coisa gigante chamado Rússia, ou então, né, este império russo, ou também a União Soviética. Vamos entender então um pouco de tudo. É difícil, né? Difícil porque tem um ditado, né? Uma frase muito comum falado que fala que a Rússia tem um passado imprevisível. Né? Não é um presente imprevisível, é um passado imprevisível. E nós vamos ver então esse passado imprevisível por meio do cinema, né? Fazer essa combinação entre economia e cinema. Então vamos ver essa combinação possível entre economia e cinema, as fases da política, da economia da Rússia, né? Esse império russo, né, que se expande dessa Europa, meio da Europa que avança para a Ásia, né? É a combinação de três povos diferentes. Formação do que veio a ser a Rússia, a grande Rússia, né? A Rússia branca, que é a Ucrânia, e a pequena Rússia, a Bielorrússia. Esses três países formam essa estrutura econômica, política, social, religiosa e histórica na formação do povo russo, que depois veio se constituir a União Soviética. Né? Por isso essa forte ligação entre Ucrânia, Bielorrússia e a Rússia é uma coisa quase que uma coisa só, apesar de tudo que estamos vendo hoje. Né? Desde o Império Russo, Kiev era a capital religiosa, depois passou para Moscou também. Né? Desde toda a dinastia Romanovs, desde 1613 até 1917, o Império foi se consolidando. Uma autocracia forte, né, um regime de servidão, depois acaba em 1861 e se constitui um grande império que temia, né, que venceu Napoleão, que temia toda a Europa, a Germânia, o Império Germânico, né, ficava com medo da possível expansão da Rússia. Essa expansão russa, esse medo, né, europeu de uma possível expansão russa em cima da Europa é multissecular, né? Porque ela já fez isso, não é à toa. Ela já fez o Cáucaso, ela já fez para toda a região do Cazaquistão, Uzbequistão, né? Avançou para a Sibéria, né? Tomou a Finlândia, depois entregou a Finlândia, avançou para os Bálticos, né? Engoliu a Polônia, engoliu a Ucrânia, avançou, né, mais ao sul, para a Crimeia, para o Mar Negro. Então ela sempre foi expansionista, ela sempre foi, né, imperialista nesse sentido, né? O imperialismo dela não foi para a África, né, para uma parte da Ásia ou para a América Latina, como foi alguns países da Europa, os Estados Unidos, não. A expansão dela era dentro das fronteiras dela, ela nunca foi para além das suas fronteiras, né? Ao contrário da Inglaterra, da Espanha, da Itália, né, que ocuparam, da França, que ocuparam outros países na África, né, ou na Ásia, ou no Sudeste Asiático, né? Então, os Romanovs foram, na verdade, desde Ivan o Terrível, né, que outra dinastia que expande para Kazan e conquista a Sibéria, né? Temos grandes conquistadores,
Pedro o Grande, Catarina, né, Alexandre, Nicolau, né, o último grande, o outro czar, um czar mais frágil, Nicolau II, né, que entrou na Primeira Guerra Mundial, que fez essa besteira de entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, né, nós temos que entender essa expansão, esse Império Russo também, essa expansão, né, com os Romanovs. Então, nós vamos começar a entender, vamos dividir aqui em fases, períodos da Revolução Russa, da história da União Soviética, da Rússia e União Soviética, né, e vamos associar a cinema. Vamos começar com o cinema. Vou pegar dos primeiros aos mais recentes. Então, começamos com um período revolucionário, né? Em 1917, a Grande Revolução Russa, né? Esse período, a Rússia tinha passado por uma rápida industrialização entre 60 até 1905, depois estagnado, né? Não é à toa que vai surgir o encouraçado Potemkin, né? Tinha precárias condições de vida no campo, tinha acabado a servidão em 61, né? Mas as precárias condições de vida, não teve nenhuma reforma social como teve, por exemplo, na própria Inglaterra, né, com leis trabalhistas de proteção social, ou na Alemanha, né, de Bismarck, várias proteção social, né, fragilizou muito com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. É isso que é difícil para nós ocidentais entender, que para eles é normal essa autocracia, esse absolutismo da Rússia, da União Soviética e da Rússia de hoje, né? Que ela foi só se constituir como uma monarquia parlamentar em 1905. Foi a última. Toda a Europa já era monarquia parlamentar, né? E eles, então, só entraram em 1905 com o parlamento. Antes era uma autocracia, como hoje quase, né? E a fragilidade, claro, de Nicolau II, né? As interferências de Rasputin no seu governo, a fragilidade do seu filho, do seu herdeiro, do Alexei, né? E um governo de muita repressão social. Isso criou as condições para a revolução, né? Para a organização proletária e camponesa, para a organização de um partido operário e para desenvolver também uma teoria revolucionária. Nesta fase revolucionária, pós 1917, nós podemos dividir em 3 momentos, né, que é a insurreição e a tomada de poder, 1917, a agitação social, a radicalização dos valores revolucionários e a Guerra Civil de 18 a 23, né, que entra também nesse período a NEP, a Nova Política Econômica. E para entender esse período da agitação social, nada melhor que Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, né, a forma do filme e o sentido do filme, um clássico, né, do cinema mundial. Um dos filmes, O Encouraçado Potemkin está entre os primeiros filmes de maior impacto da história do cinema, né? E aqui nós temos, então, a greve de 1925. A greve de 1925 relata isso, relata essa agitação social. O negócio é fazer agitação social. Era conscientizar em todos os lugares, né, aquele trem da revolucionária, em todos os cantos, todos os camponeses, todas as famílias, tinha que estimular cada vez mais o espírito revolucionário. O negócio era agitação social. E isso que podemos ver não só na greve, podemos ver também no Encouraçado Potemkin, aquela cena clássica da escadaria de Odessa. Podemos ver também em próprio Outubro, né? Outubro, que é um filme também de agitação social, né? Então, esse período de grandes
agitações e de revolucionário, desse espírito revolucionário ainda estava muito presente. Claro, né, a guerra civil, que foi muito difícil para eles, né, instabilizou a economia, até que então estagnou a economia, até que Lenin vem com a nova política econômica de liberalizar a economia, né, para tentar, né, acalmar os ânimos e a economia, né, crescer um pouco, porque em 21, 22 já tinha passado pela grande fome do Cáucaso, né? Grandes fomes foram constantes na história soviética. Duas grandes, né? Do Cáucaso e da Ucrânia. Então, tinha que solucionar esse problema da fome. Então, com a morte do Lenin, então começa um período tenebroso de expansão econômica, né, de terror, de entusiasmo, né, de terrorismo, de totalitarismo e de crescimento econômico. Várias coisas se combinam, né? E nós vamos encontrar isso no cinema. De entusiasmo, de terror, né, da dominação do Stalin. Tudo isso está presente no cinema soviético, né? Os planos quinquenais. Então, em 28, Stalin já falou, chega de agitação social, né? Não temos que, né? Esse negócio de agitação social já acabou, deu. O negócio agora é concentrar na construção do socialismo num só país, né? Temos que construir o socialismo. Então, deu. Galera, se acalma, agora é uma outra fase, né? Esse espírito revolucionário acabou. Agora é a marcha para o socialismo, né? Custe o que custar, mesmo com um grau de autoritarismo enorme, como foi o caso, né, da construção do socialismo soviético. E daí, então, é formado os primeiros planos, primeiro plano quinquenal de 1928. Ou surgiram vários planos quinquenais, até o governo Gorbachev tinha planos quinquenais, o primeiro, acho que chegou o 11º plano quinquenal. Né? A cada 5 anos tinha metas de crescimento. É o início do planejamento que vários países, até hoje, né? Vários países têm plano de planejamento, né? O embrionário de todos eles foi o plano da eletrificação russa, já com Lenin, mas depois o plano quinquenal, que ele agrega vários setores, né, da economia num só plano. Então, começa aí a coletivização dos campos, né, a perseguição dos kulaks, né, uma repressão política incrível, a rotina da morte, o terror, né, mas ao mesmo tempo, né, nesse período de 1928, 29, 30, né, é o chamado período do entusiasmo juvenil, a juventude, né, como se forja o aço, esse livro muito famoso, né? Esse entusiasmo juvenil. Então a gente sai de um período revolucionário, de uma agitação social, para o entusiasmo, sobretudo, juvenil, dessa juventude do Partido Comunista que avança nessa construção, nesse ideal do socialismo. E expressa muito na coletivização ou na estatização da propriedade rural, de expulsar os kulaks, mandar para os gulags, né? Expulsar os kulaks, até o Stalin, né? E esse avanço foi muito terrível. Até o Stalin, no artigo escrevendo no Pravda, falou assim, olha, juventude, calma, né? Menos entusiasmo, não é bem assim, temos que ser racionais. Não, essa juventude entusiasta, né, do socialismo avançou de forma sem controle no processo de coletivização e do campo. E daí começa, então, um período de terror, de perseguição. Então, a gente sai desse entusiasmo, ele diminui a partir de 33, 34, e começa o período do terror. Então a gente sai do período revolucionário, da agitação social, do entusiasmo para o terror. O terror era perseguição política expressa em todos os lugares. E a gente pode ver nesse filme também do Sergei Eisenstein, Ivan o Terrível, né? O parte 1 e parte 2. O Ivan o Terrível é interessante, é aqui que a história, é aqui que o passado é imprevisível,
né? Stalin foi buscar em grandes nomes da história russa, né, se identificar com ele. Então, foi Pedro, Ivan o Terrível, né, desde Vladimir, né? Ivan o Terrível, Pedro o Grande, Catarina, né? Esses foram os grandes nomes da expansão, do imperialismo, da expansão soviética que inspirava Stalin. Um filme do entusiasmo também, que nasce um movimento cultural muito importante na União Soviética, que tem uma estética muito interessante, é o chamado realismo socialista. O que é o realismo socialista? É a construção do homem soviético, né? Ou do fim do homem soviético, a construção do homem soviético. O que é isto? Né? Nós temos que, então, Stalin vai forjando a ideia de um novo sujeito, a construção de uma nova pessoa, né? De um sujeito que ele sempre olha para o futuro, entusiasmado com o futuro, destemido. Isso vai estar muito expresso naquela escultura magnífica que está lá hoje, né? Tive o prazer de conhecer quando eu fui para Moscou. O operário e a camponesa, né? Eles estão olhando sempre para frente, eles não medem os esforços que vão passar para construir a grande nação, sempre com muito orgulho, sempre com muita determinação. Isso vai estar expresso nas pinturas, vai estar expresso na escultura, vai estar expresso na arquitetura, né? A arquitetura gótica stalinista tinha isso, essa arquitetura do realismo socialista é muito forte e tem uma estética interessante. Não dá para, né, botar no pacote e desprezar essa estética do socialismo realista. Né? Contribuiu e avançou muito em vários países. Essa arquitetura stalinista chegou até no Brasil. Né? Essa coisa, os grandes edifícios, as grandes estruturas pesadas, frias, né? Espalhou em toda a Europa. Né? Então, aí nós vamos ter vários filmes que vão expressar esse período do realismo socialista, que o primeiro é esse, Chapaev, né? Não sei ler muito em russo, mas é Chapaev, que é a história de um sujeito na guerra civil, né, que vai destemido, vai deixar abandonar tudo e o objetivo dele é construir, né, de certa forma, um país. Então, essa é outra fase do terror, né, e é a fase que das artes nós vamos começar o chamado realismo socialista. O segundo período stalinista é durante a Grande Guerra Pátria, de 40 a 45. Já foi relatado em vários vídeos, vários filmes, né, a participação soviética na Segunda Guerra Mundial, que venceram a Segunda Guerra Mundial, né, pelo menos entraram em Berlim, libertaram vários povos, né, do leste europeu, dos Bálticos, dos Balcãs, aliás, né? É um período de unificação de todos os povos, da Geórgia, da Letônia, né, da Sibéria, da Ucrânia, todos os povos unidos em torno de um só objetivo, né, derrotar as forças nazistas. Há um período também de liberação religiosa, né, porque houve uma perseguição no período revolucionário, no período também do terror. Nesse momento, então, para ter o apoio de todos, Stalin procura ter apoio também da igreja e se aproxima da igreja ortodoxa russa, né? A invasão nazista, então, eles chegam muito próxima de Moscou, como é conhecido, a aproximação dos russos chega até a última estação do metrô de Moscou. Conhecido também o cerco do Leningrado, a Batalha de Stalingrado, né, e o avanço do fronte leste do Exército Vermelho, né, e a vitória da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período, a gente tem vários filmes, né, soviéticos que mostram essa expansão soviética. Mas também, voltando aqui nesse entusiasmo, nesse período stalinista, né, de que tudo estava dando certo, tem dois filmes interessantes. Volga, Volga, que é sobre
acompanhado pelo burocrática Bivanovski, que pretende utilizá-lo como proveito de sua ascensão, dois grupos rivais de artistas amadores. Ele segue até Moscou. É um filme musical que relata também essa ideia desse interior também, né, margens do rio Volga, também entusiasmado, eles vão até Moscou para, né, uma competição artística, né, e todos ficam muito empolgados, né, com essa viagem, né, com uma soviética, a União Soviética estava dando certo, com um período de entusiasmo. Vale muito a pena ler esse filme. E o outro, né, que eu gosto muito também é Cossacos de Kuban. Cossacos de Kuban é um musical, uma comédia musical stalinista. Olha só que classificação. Comédia musical stalinista, né? É aqui então, talvez seja um dos filmes mais, né, stalinista, entusiasta desse período pós-guerras, né, ambientado no Rio Kuban e sobre duas Kolskovs, né, uma disputa entre dois líderes de duas Kolskovs, onde tudo dá certo, nada dá errado, o que dá errado é porque depois vai dar tudo certo. É esse realismo socialista, a construção de um novo homem, de um novo sujeito, a colheita do trigo. Tem algumas imagens magníficas que vale a pena ver. A produção de trigo, a colheita, os tratores, a, o trabalho coletivo, o trabalho das mulheres, dos jovens, das crianças, tudo na colheita de trigo, para bater sempre a meta, né, sempre né, superar a meta de crescimento e da expansão da produção de trigo. É um filme muito interessante. Claro, uma comédia musical stalinista tem que entender o filme na sua época, no seu momento. Nesse sentido, é um filme que eu recomendo. Не пропадет. Нет, не пропадет. Потому что очень грустный и далекий народ. И пойду на волны, города на большому. Не останутся колхозы, перед родиной давно. Убирай, убирай, окружай, 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 наступили сроки. Эх, урожай наш, урожай, урожай.
recomendo e também revela, né, descreve com muita riqueza um período da União Soviética pós Segunda Guerra Mundial. Если ж к этому награда будет нам присуждена. Мы не скажем, нет, не надо. Мы ответим, что нужна. Убирай, разгружай, разгружай, остановились сроки. Эх, урожай наш, урожай, урожай высокий. Урожай наш, урожай, урожай высокий. E esse período podemos chamar o terceiro período stalinista, né? Que é um totalitarismo insano, né? Que é de 45 a 53. Stalin estava já louco da cabeça, né? Ele trocava o seu ministério, não é indicando os novos nomes, é substituindo por outro e esse outro sujeito desaparecia. O Stalin estava já completamente insano, né? É uma coisa louca. Isso tem que entender na Rússia, né? Longos períodos de mandato e chega no final, o sujeito já está meio insano. No final do governo de Stalin, então ele já estava meio louco, insano. O Boris Yeltsin também, no final do seu governo, já estava, né, bêbado e caindo e fazendo shows, marabalismo em público, né? E o Putin já está desde 1999, em 2000 assume, já está há 23 anos, 24 anos no poder, e não sei se ele está muito bem de saúde. Mas isso é muito comum, né? Ivan o Terrível, no final da sua vida, também já estava meio perturbado da cabeça. Catarina Grande também, Pedro Grande. Lênin, no final da vida dele, foi uma doente. Stalin nem se fale, né? Leonid Brezhnev também, no final da carreira dele, já estava meio perturbado, não saía, parecia mais que estava doente. E parece que essa é uma tradição da autocracia soviética e russa. Esse período, então, nós temos um período de recuperação econômica, de reconstrução da cidade, mas é interessante nesse sentido, vai reconstruir rapidamente a União Soviética, ter uma recuperação econômica, reconstrução da cidade, continua a perseguição e as rotinas de morte, né, o campo de trabalho forçado e amplia a influência no leste europeu. A União Soviética, então, vai formar os seus satélites, né? Romênia, Bulgária, Hungria, Iugoslávia. A Iugoslávia sempre foi resistente, a Albânia resistente, a Tchecoslováquia, a Polônia, né? E é o início chamada da Guerra Fria. Com a morte do Stalin em 53, então abre um período de incerteza, né? Quem iria substituir, né, o chefe, né, o terror? E veio, né, como nós sabemos, Nikita Khrushchev assume até 64, quando é destituído, foi o único que foi destituído, né, porque ela era até a morte. Ele fica de 53 a 64, então nós começamos um novo período na política e na economia da União Soviética, é o chamado desgelo, né? Ou também, em tradução soviética, russa, a primavera. Desgelo,
né? Aí, então, é umas tentativas de reforma política e econômica. Podemos ver isso em vários filmes. Белка, так мы не договорились. Белка! Entender esse desgelo, essa flexibilidade política, né? Porque daí então é denunciado, né, o terror stalinista, né, os relatórios do Partido Comunista que vai fazer o relatar o que era os gulags, né, onde mandaram as prisões de trabalho forçado, onde foram os gulags, né, e começa então um período de desestalinização, tirando tudo que remetia a Stalin, estátuas, monumentos. Quando eu estive na Moscou, vi isso, né, no metrô de Moscou, né, tinha mosaicos muito bonitos nas paredes do metrô, que estavam o Lenin e o Stalin, né? Eles tiraram o Stalin, né? Retiraram várias estátuas de Stalin da cidade, né? E dá para perceber claramente que foi feito um retoque do mosaico e só deixaram o Lenin. Então é um período de liberalização política, ampliação de benefícios sociais, né? O Nikita Khrushchev tinha claramente a ideia do aumento da produtividade, né? Produtividade, de evitar o desperdício, mais liberdade cultural, aproximação consciente, né? E foi também consciente, não, com o Ocidente, aproximação com o Ocidente, né? Ele viaja para os Estados Unidos, ele conhece os pequenos fazendeiros nos Estados Unidos, fica empolgado e tenta levar para a União Soviética aquele modelo dos farmers dos Estados Unidos, né? E aí também tem a crise dos mísseis, né? Em Cuba, que se aproxima bastante de Cuba, e é também onde há um aceleramento, acelera a chamada corrida espacial em 61, né? Yuri Gagarin vai viajar vai fazer a primeira viagem, né, em órbita. Yuri Gagarin, antes tinha feito a Sputnik, e agora ele vai fazer a sua viagem, primeiro homem que vai ficar, né, no espaço. Eu estive visitando o museu em Moscou e conheci, né, a cápsula em que bati foto da cápsula em que Yuri Gagarin utilizou. Interessante também a roupa de Yuri Gagarin. Tinha uma réplica, né, do Sputnik e também uma homenagem à cadela Laika, né? Interessante. Então, essa corrida espacial também vai ser no Nikita Khrushchev. Nesse degelo, nós temos alguns filmes interessantes, por exemplo, Quando Voa a Cegonha, de um diretor que eu gosto muito, Mikhail Klatozovsky, né? Aqui já percebe uma certa flexibilidade política, uma certa crítica, né, à sociedade. Outro também muito crítico, vai ser um grande diretor, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, o primeiro grande filme dele, A Infância de Ivan. Também vai dar para ver esse momento de abertura, de flexibilidade, vai ser um pouco crítico. E, por fim, o 41º, né? Esse filme aqui é muito interessante. É a história na Guerra Civil, né, uma moça que fica responsável por aprisionar um jovem príncipe, talvez, digamos assim, de São Petersburgo. Eles vão para uma ilha no Mar Areal, e os dois se apaixonam, eles vivem intensamente uma paixão, mas no final ela não trai os princípios revolucionários e mata ele. Né? Mas é muito interessante porque essa relação de amor entre uma revolucionária e do Exército Vermelho com um do Exército Branco seria impensável no período stalinista. Nesse período da abertura, era plenamente possível da abertura cultural. Не похоже, что рыбалка. А ну-ка, жарни еще разок. Наши.
Então, nós saímos do período do totalitarismo insano do Stalin, do desgelo de Nikita Khrushchev, a ideia de aumentar a produtividade, mais ganhos sociais, para o conservadorismo e os privilégios do período de Leonid Brezhnev, de 64 a 82. Aí é que vai formar essa casta soviética do poder, né? O autoritarismo conservador das nomenclaturas, a formação de uma casta de privilegiado. Aí é que vai ser cunhada aquela ideia do socialismo real, porque sempre o socialismo era uma promessa. Estamos construindo o socialismo. Esse socialismo nunca chegava. Nikita Khrushchev também, estamos construindo um socialismo. Daí o Leonid Brezhnev falou, isso que está aí é o socialismo. É isso aí, o socialismo chegou. E isso que chama de socialismo real. O futuro chegou e não tem que esperar mais nada. Isso é viver, né, o que estava dado. Ele faz uma ampliação dos laços diplomáticos, né, vai realizar as Olimpíadas em 80, por exemplo, e também nós começamos um período de desaceleração econômica, né? E começa um certo racionamento no final do governo dele, né? Ele mais flexibiliza as relações diplomáticas, se aproxima mais da Europa Ocidental, mas também, em compensação, a economia desacelera e nós então temos um período de início de racionamento. Ele, no período de 82, quando ele morre, até 85, quando assume Gorbachev, nós temos um período de transição, que assume dois, Yuri Andropov e Konstantin Chernenko. Eles ficam pouco tempo no poder e os dois veio falecer em seguida, até para chegarmos à última fase da história política da União Soviética, que é com Mikhail Gorbachev, que podemos chamar do reformismo progressista, da perestroika e da glasnost. Perestroika significa reestruturação, glasnost, a transparência. Daí o Gorbachev no seu livro, que eu tenho esse livro. Agora eu me lembrei onde é que está esse livro. Eu li esse livro quando eu estava na graduação. Está lá na minha parte da prateleira da União Soviética. Perestroika. Li esse livro em 1987, 88, né? Quando ele foi, assim que ele foi lançado. Fiquei encantado, era a ideia das reformas sociais e que ele falava do socialismo democrático. Construiu o socialismo democrático, né, maior liberdade política, aproximou com a Europa e com os Estados Unidos, o fim da Guerra Fria, e ao mesmo tempo ele vai enfrentar uma crise econômica e muito racionamento. Daí nós temos então uma desaceleração do crescimento soviético, que eu vou mostrar agora, né, todos os períodos, né, em formas de slide. Então, nós vemos agora um período de redemocratização, né, de querer ampliar os direitos sociais, formar uma sociedade com mais ganhos, com mais produtividade, mais desfrutar dos benefícios sociais. Daí, esse filme, Moscou Não Acredita em Lágrimas, é interessante, ele é de 1980, né, e ele mostra uma Moscou moderna, mas também triste, né? Moscou dinâmica, uma Moscou movimentada, né? É interessante, uma Moscou de bens e consumos duráveis, mas também uma Moscou com problemas existenciais, uma população que tinha vários problemas existenciais. Eu gosto muito desse filme, Moscou Não Acredita em Lágrimas. Né? Dá para entender esse período dos anos 80 também, uma Moscou que estava em contradição. Né? Então, agora que eu vou mostrar é a dinâmica do crescimento soviético desde 1928 até o período recente. Vamos ver alguns slides, né? Eu vou mostrando os slides e vamos ver o desempenho do PIB soviético. É bom lembrar que o cálculo do PIB foi inventado pelos soviéticos, né? A matriz insumo-produto de Leontiev, né? Foi inventado pelos soviéticos e eles já começaram a calcular já nos anos 20, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a dinâmica do PIB durante o período de Stalin. Em 28, a União Soviética estava crescendo, no primeiro plano quinquenal, crescendo a 8% ao ano. 29, olha só, o mundo capitalista em crise, eles estavam crescendo já
a 16, 17% ao ano. Em 1930, né, 31, o auge da crise da Grande Depressão, ele estava crescendo acima de 15%. Desacelera um pouco, em 33 chega até 7%, depois no segundo plano quinquenal, então chega um crescimento estonteante, aqui era do terror, né, o primeiro de 28 até 33 era de entusiasmo, de 33 até 38, 39 era do terror, né? Ela chega a crescer então quase 30%. E nesse período de terror foi o período da grande fome ucraniana, que mais de quase 5 milhões de pessoas morreram nesse período da grande fome ucraniana, né? Uma atrocidade comandada por Stalin, né? E já entrando aqui o terceiro plano quinquenal, a economia estava crescendo a 10%. Aqui a União Soviética sugava os engenheiros do mundo inteiro, fazia uma grande importação, por isso que teve que boicotar, aprisionar todo o trigo ucraniano e matou 5 milhões de russos para fazer divisas, para importar máquinas e equipamentos para essa rápida industrialização, uma industrialização acelerada da economia, né? Um período de crescimento fora do padrão internacional, né? Crescendo a 10, 12% todo ano. Depois, com a guerra, tem uma queda considerável, mesmo assim, está para o plano quinquenal, e na economia de guerra volta a crescer 33, 34 e 45, 46, uma recessão. Então, o terceiro período stalinista aqui, e o segundo é da guerra, o terceiro é o do totalitarismo insano, né? É uma economia, volta a ter crescimento, né, nas casas dos 20%, mas termina, né, crescendo a 10%. Então, todo o período stalinista é um período de crescimento em média de 15% ao ano, um período de rápida industrialização. Mas isso continua também no período de Khrushchev, Nikita Khrushchev. A economia soviética continua crescendo em média 12% até 1958. Né? Não desacelerou a economia, não. A desaceleração da economia no período de 1960 até 64 é uma desaceleração em torno de 7%. Né? Então, o que nós podemos ver, né, é que o caso... Era a China da época. Era a China da época. Todos estavam impressionados nos anos 30, sobretudo, como a União Soviética crescia 20% ao ano e o mundo capitalista estava numa profunda recessão. Né? Nós vamos avançar então para o período de Leonid Brezhnev, né, que é de 65 até 82. Então, mantém um certo crescimento, mas, claro, vai reduzindo a partir, né, de final dos anos 60, já nos anos 70, 71, 72, a economia desacelera e a partir de 74, então, desacelera, mas um crescimento de 4% mais, desacelera em função, comparando com o período anterior, 12, 15, até 20%, né? A média de 75 até 82, né, chega a 4%. E para iniciarmos, então, aqui o período de Gorbachev, eu indico aqui esse em verde, de 83 a 84, é durante o período de Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, a economia já estava desacelerada, né? E o período então de Gorbachev, mais intenso dele, de 85 a 89, de implementação das reformas, a economia então estava crescendo a 2%. Daí então vai ter, né, o desabastecimento, as longas filas, o atraso industrial, né, vai ter baixa produtividade, vai ter, né, o envelhecimento do parque industrial, e daí 90, 91, nos últimos 2 anos, ela vai viver uma recessão, como tinha vivido antes, né, na Segunda Guerra Mundial, que vai cair quase 8%. Então, a União Soviética vai ter essa longa trajetória de alto crescimento para crescimento, de altíssimo crescimento para alto, para médio, para baixo crescimento. Então, talvez pudéssemos falar também que a crise econômica também ajuda a entender, a explicar o fim da União Soviética. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Mas eu quero avançar um pouco mais, eu quero entrar também na era da Rússia de Boris Yeltsin e da Rússia de Putin. Vamos observar o PIB aqui do período Boris Yeltsin. Aqui foi o desmonte da União Soviética, né? De 92 até 99, período de Boris Yeltsin. O PIB caindo a 14%, a 12%, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos o PIB caindo em média quase 6, 7%. Né? E estava desmontando, foi a época em que das privatizações, do surgimento dos grandes oligarcas que ganharam dinheiro como nunca, da venda da Rússia, a chamada na época, me lembro muito bem, eles chamavam da brasilianização da Rússia. A Rússia está virando um grande Brasil, né? Até que em 99 assume o Putin, e aqui temos então o PIB da Rússia da era Putin. Ele assume em 2000 até 2008, a economia retoma o crescimento. Claro que não ia crescer mais a 10% ao ano, mas um crescimento de 5%, 6% ao ano. Eles viveram um período considerável, de 2000 até 2008. Depois enfrenta a crise de 2009, retoma o crescimento, né, logo em seguida, mas a economia desacelera, então nós temos de 2014 até atualmente, né, período de crescimento e instabilidade. Estabilidade, não é estabilidade e instabilidade, é crescimento e recessão, né? Na verdade é um período de baixo crescimento. O ano passado a economia cresceu em torno de quase 4%, 3,5%, por aí 3,8%. Né? No período da guerra da Ucrânia ela caiu, né? Chegou quase menos 2%, mas no último ano passado, a economia russa cresceu. Então, o Putin temos dois momentos de crescimento considerável para depois, né, de retomada e certa instabilidade no crescimento econômico. Então, esta é a história da União Soviética, desde o período da revolucionário, da agitação social, do entusiasmo, do terror, da Segunda Guerra Mundial, do totalitarismo insano, do desgelo, né, do conservadorismo, da transição e da redemocratização, né, da perestroika. São várias fases da história econômica, política e social da União Soviética e da Rússia que pode ser vista por meio de filmes, né? A história do cinema é a história da economia e da política soviética.